Alô, tudo bem? Espero que sim, que estejas a ter uma ótima semana. Parece que finalmente a primavera chegou, pelo menos aqui ao Porto, está um dia espetacular e quentinho e espero que de alguma maneira estejas a aproveitar o sol. Então, olha, cá estou eu com mais um vídeo de desenvolvimento pessoal. Eu vou-lhes começar a chamar os Happy Vídeos, que basicamente acho que o global do desenvolvimento pessoal é ajudar-te a seres um bocadinho mais feliz como pessoa, contribuis mais para a tua felicidade individual e também para a felicidade dos outros que são importantes e dos outros também que de alguma maneira estão na tua vida. Então, sobre o que é que eu gostava de falar hoje? Se bem te recordas, no último vídeo, que era um bocado sobre a minha preguiça e falta de inspiração para fazer alguma coisa, falei-te um bocadinho sobre que queria fazer um vídeo sobre aquilo que eu acho que é a diferença entre autoconfiança e amor próprio. Que é uma coisa que às vezes, quando os meus clientes de coaching recorrem a coaching, a processos de coaching individual, ou os meus alunos que vão às certificações, às vezes confundem um bocadinho. E as pessoas dizem muito, acho que muitas das vezes quando nós dizemos eu quero ser uma pessoa mais autoconfiante, poderemos não necessariamente estar a falar de autoconfiança, mas de amor próprio. Ou um bocadinho, ou o contrário, que também pode acontecer. Então, em relação à autoconfiança, eu acho que todos nós, quer eu, quer tu, quer outras pessoas e qualquer ser humano, tem áreas de vida em que é super autoconfiante. E tem áreas da vida em que não é muito autoconfiante. Por exemplo, uma área que eu acho que nós todos, se não és uma criança de 2, 3 anos, somos muito autoconfiantes é lavar os dentes, certo? Quando nós temos que lavar os dentes, estamos super autoconfiantes na maneira como estamos a fazer. Tu não pegas na escova e dizes, não sei se consigo fazer isto. Não, estás confiante que consegues fazê-lo. E depois, todos nós também temos áreas em que não somos. Por exemplo, pegando numa área importante para mim, as pessoas normalmente olham para mim como uma pessoa de muita autoconfiança. E sou. Por exemplo, profissionalmente sou uma pessoa extraordinariamente autoconfiante. Tenho as minhas áreas profissionais em que também não sou autoconfiante. Por exemplo, em termos de romance já não é assim. Já não sou uma pessoa assim tão confiante quanto isso. Ou pegando num aspecto mais simples e mais prático em termos de desporto, por exemplo, eu tenho vindo a trabalhar nos últimos meses a minha autoconfiança em relação aos pinos. Enquanto que há outras coisas que eu faço com muita autoconfiança, por exemplo, double unders, que é saltos duplos à corda. Sou super autoconfiante quando estou a fazê-los, eu sei que eu consigo fazer aquilo. Há outras áreas em que eu ainda estou a tentar dar esses passinhos e ganhar essa autoconfiança. E à medida que eu vou conseguindo fazer, por exemplo, como é o caso dos pinos, que vou dando passos, já faço flexões em pino, estou agora a aprender a andar em pino, não é uma área em que eu sou nada autoconfiante, mas à medida que eu vou melhorando, a minha autoconfiança em relação a essa área melhora também. Outra coisa é aquilo que é o meu amor próprio, aquilo que é a minha autoestima, aquilo que é a minha relação comigo. Eu vejo mais amor próprio como quanto é que tu gostas de ti, quanto é que tu te dás bem contigo, quanto é que tu te mimas, como é que está essa relação individual de tu contigo mesmo. A autoconfiança também faz parte, porque provavelmente se tu melhorares áreas em que tu não és tão autoconfiante, isso também vai ajudar a te sentir melhor um bocadinho contigo. Mas não pode pôr em causa o amor próprio que tu sentes por ti. Vou-te dar um exemplo mais prático. Eu tive agora a minha primeira competição oficial de CrossFit. Fui por equipas, na equipa do Castelo CrossFit. Fizemos um apuramento, fomos aos Promo Fit Games, que é a competição de CrossFit a primeira competição que existiu em Portugal e assim a mais emblemática, por assim dizer. E lá fomos. E estávamos a fazer nós chamamos WODs, mas os vários desafios a que fomos propostos físicos ao longo do dia, e num dos WODs a mim, pessoalmente, correu-me bastante mal, quer dizer, comparativamente com aquilo que eu acho que eu posso fazer e com aquilo que eu quero fazer e que eu queria fazer, não me correu tão bem quanto isso. E naquela altura eu fiquei muito triste quando o WOD acabou, eu senti que tinha prejudicado a minha equipa, só não chorei lá na altura porque estava assim rodeada de gente, mas eu apetecia-me chorar, fui jantar com uma amiga e estive a desabafar muito sobre isso, e senti-me um bocadinho mal por ter falhado, falhei, ao mesmo tempo tenho uma lesão que me condiciona e tudo isso, mas prejudiquei outras pessoas, eu não gosto muito de prejudicar outras pessoas, ao mesmo tempo que tinha feito o meu melhor naquela altura com as condições que eu tinha. Agora, o que é que isto quer dizer? Portanto, eu fiquei, quando eu cheguei, isto foi sábado, este WOD aconteceu sábado ao final do dia, e quando eu cheguei domingo à competição, eu não estava no meu estado maior de autoconfiança. Como é óbvio, aquilo abalou a minha autoconfiança. Mas aquilo não abalou em nada, nem sequer beliscou um bocadinho a minha autoestima e a minha relação comigo mesmo, enquanto eu gosto de mim. E isto eu acho que a conjugação destas duas coisas é que torna a tua liderança pessoal uma liderança super forte e super profunda, que é quando tu consegues ir melhorando e ir ganhando a tua confiança em áreas que tu queres, como por exemplo eu quero no CrossFit em relação a uma série de exercícios, mas
quando ela te falha, quando tu não estás lá, quando tu não ficaste, alguma coisa aconteceu e abalou a tua autoconfiança, como isso abalou em relação à competição, em relação a mim, ela não abana o teu amor próprio. Nada do que aconteceu naquela competição abanaria o meu amor próprio. Mesmo, por exemplo, noutras áreas da minha vida, quando eu estou a dar passos em fatias que me são difíceis, como é, por exemplo, o caso do romance, e quando as coisas não correm assim tão bem quanto isso, abana a minha autoconfiança. Eu preciso depois ali de algum tempo para voltar a sentir-me autoconfiante para investir nessa área. Mas isso não abana o meu amor próprio. Isso não abana a quantidade de amor que eu tenho comigo mesma, a quantidade de mimo que eu dou a mim mesma, aquilo que eu sinto de mim como pessoa. E isto não foi sempre assim. Eu tive muitas fases na minha vida. Eu sou capaz de dizer que este trabalho que eu tenho feito na minha relação comigo própria nos últimos 4, 5 anos tem sido assim muito mais intenso. E porquê? Porque eu deixava muito a autoconfiança que eu tinha ou não tinha para fazer, em relação a algumas, para fazer coisas, abalar a minha autoestima, abalar a minha relação comigo mesma. Por exemplo, dava um curso e o curso não corria assim tão bem quanto isso, não estava nervosa ou não estava tão autoconfiante como acontecia muitas das vezes no início quando comecei a dar formação. Pronto, e isso já fazia com que eu fosse uma má pessoa, com que eu não gostasse de mim, me sentisse uma falhada e uma série de coisas. E nos últimos anos tenho muito vindo a trabalhar a diferença entre estas duas coisas. Uma coisa é áreas em que eu sou autoconfiante, áreas em que eu não sou autoconfiante e eu estou a trabalhar para ser. E quando estás a trabalhar para ser autoconfiante em algumas áreas, elas nem sempre te correm bem, principalmente quando é uma área que não é assim tão fácil para ti. Agora, seja lá o que for que acontece em relação a essa área, isso não pode, ou não deve, entre aspas, abanar com o meu amor próprio, com aquilo que eu sinto comigo mesma, com a paixão que eu tenho por mim enquanto pessoa. Está a fazer sentido? E às vezes eu sinto que nós misturamos um bocadinho estas duas coisas. Ideal é tu teres uma boa autoconfiança, sendo que vais ter sempre áreas em que não és, pelo menos eu acho que todos os seres humanos têm áreas em que não são tão autoconfiantes como noutra. É mais uma coisa que se tem umas coisas, não se tem noutras. E está-se a trabalhar naquelas que são importantes, vimos a ganhar um bocadinho mais de autoconfiança. Outra coisa é o teu amor próprio. O teu amor próprio és tu. Tu és o ser, não sei se tu sabes, mas tu és o ser humano mais bonito que existe à face da Terra, porque só tu podes ser tu. Eu hoje em dia adoro as minhas falhas, adoro as minhas faltas de autoconfiança, adoro as minhas patetices em áreas que são uma nova na minha vida, sinceramente, como é a fatia do romance e outras. Mas isso não diz nada sobre mim enquanto pessoa, isso não põe em causa o que eu sinto por mim. Eu sinto que eu sou uma fantástica pessoa, sou um ser humano muito bonito, sou um ser humano em construção, que está a tentar melhorar nas coisas que não tem tão boas, mas todo esse cocktail de bom e de mau, de positivo e negativo, de qualidade versus defeito, é o que faz de mim a Marta. E ninguém pode ser a Marta como eu sou. Exatamente a mesma coisa acontece contigo. Ninguém pode ser exatamente como tu és. Esse cocktail mágico só tu é que tens, está bem? Então, qual é que é a minha dica para ti esta semana? Que passe um bocadinho de tempo a pensar nisso, a avaliar estas duas áreas que fazem parte daquilo que nós chamamos de liderança pessoal. Autoconfiança e amor próprio ou autoestima. Como é que tu estás numa, como é que tu estás noutra? E o que é que tu poderias fazer para que, independentemente de tu conseguires fazer algumas coisas que tu queres ou não, isso nada diga de ti sobre pessoa. Como é que tu consegues pôr-te num estado de amor por ti mesmo que nada do que se passa em relação à tua autoconfiança, faças bem, faças menos bem, abala esse estado de amor. Está bem? É um bocadinho aquilo que nós temos com os filhos, não é? Nem sempre eles fazem, têm os melhores comportamentos que nós gostávamos, mas isso não abana em nada, em rigorosamente nada, o amor que sentimos por eles enquanto pais. Isso é o que cada um de nós tem que fazer consigo. Boa? Faz sentido? Sim? Então a minha dica para ti é esta. Podes avaliar, se quiseres podes avaliar até numa escala de 0 a 10, como é que tu estás em termos de autoconfiança, como é que tu estás em termos de amor próprio. E depois, arranjares um TPCzinho. Sim? Por exemplo, o meu TPCzinho, eu tenho que melhorar uma coisa que é as minhas flexões em pino. Tenho que aprender a ser mais rápida e a dominar melhor o movimento. O meu TPC esta semana é todos os dias fazer no mínimo 5 flexões em pino. Tá? Agora, isso nada tem a ver com o meu mimo. Comigo enquanto pessoa, com aquilo que eu sinto pela Marta, com a minha relação de amor comigo mesma. Está bem? Faça ou não faça, falha ou não falha, corra ou não corra bem, eu continuo a adorar-me na mesma. E também podes desenvolver um TPC para o teu amor próprio. Eu vou-te dar uma sugestão, trabalhar sobre as tuas qualidades, pensares mesmo o que é brutal e espetacular sobre ti e perguntar isso a pessoas, seja lá o que for. Mas não tem que ser isso, pode ser ir mudar de visual, por exemplo, como eu fui, pode ser o que tu quiseres. Boa? Um TPC para melhorares uma área qualquer em que não estás assim tão autoconfiante quanto isso, um TPC para melhorares o teu amor próprio, a tua relação e o teu amor contigo mesmo. Boa? Eu estou super contente, mudar de visual faz-me
super bem, uma nova energia, uma nova fase, e espero nesta nova fase estar mais próximo de ti e voltar a fazer vídeos com muito mais regularidade. E vai puxando, vai partilhando, vai me dando feedback, vai sugerindo temas, vai dizendo: Marta, onde é que está o próximo vídeo? Ou o que tu quiseres. Sim? Boa? Bom fim de semana. Alguns de vocês, se calhar, vão ver este fim de semana que vou estar a dar uma certificação de coaching no Porto. Se eu não te vir, vamos falando de alguma maneira ou vamos conectando. Acima de tudo, o teu TPC para a tua autoconfiança, ou o teu TPC para o teu amor próprio, a tua relação contigo. Ok? Beijinhos. Estes vídeos são para a malta que leva a sua felicidade a sério. Boa? Tchau, tchau.